Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre fontes, queria falar sobre tipografia, mas eu vou abordar isso de uma perspectiva que não é muito comum, como você já deve ter visto pelo título, né? Esse vai ser um vídeo relativamente um pouco mais profundo e ao contrário do que o título talvez sugira. Ele não é um vídeo tanto para designers, ele é um vídeo muito mais para quem é empreendedor e faz uso do design ali na sua marca, no cotidiano, etc. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Né? Porque recentemente a gente tem visto uma crítica crescente em relação ao minimalismo. Né? E isso é um movimento que já está acontecendo há algum tempo. Tem muita gente que começou a ficar mais incomodado, principalmente quando a gente fala das grandes corporações, né? Das marcas que são grandes, fazendo um uso que muita gente considera exagerado do minimalismo, né? E o maior exemplo disso é a indústria da moda, né? Ao longo do vídeo eu vou ir colocando algumas imagens aqui para a galera não ficar tão perdida. Mas a crítica que muita gente começou a fazer é que o minimalismo ele acaba sendo um estilo sem alma, ele é um estilo sem personalidade. A marca ela acaba abandonando muito da sua história, a marca ela acaba perdendo muito da essência e muita gente acaba se sentindo incomodado com isso. E eu tenho notado que muita gente tem ido para um extremo oposto. E aí eu vou até colocar aqui algumas referências na descrição, você pode ver depois, né, para você ter uma ideia de todo esse contexto que eu estou falando, mas muita gente está indo para esse extremo oposto que é o maximalismo. Principalmente na indústria da moda, né, isso já começa a aparecer muito e é só uma questão de tempo até que isso chegue ao design, arquitetura, design de interiores e outros estilos, né, já que todos eles acabam conversando, né, porque todos eles são reflexos da cultura de uma forma geral, né, mas o maximalismo ele tem aparecido como uma proposta, mas na minha opinião eu não acho que isso vai resolver o problema, porque eu não acredito sinceramente que a solução esteja entre a gente andar nos opostos, né, nos extremos opostos. Mas além disso, eu acho que muita gente não está conseguindo entender qual que é a raiz do problema. E para a gente entender um pouco mais disso, a gente vai ter que entrar um pouco na história do design. Não é a história convencional que talvez muitos de vocês tenham conhecido, porque quando a gente fala sobre design moderno, né, a gente tem que voltar ali bem a gente tem que voltar bastante no tempo e a gente vai falar de um cara chamado William Morris. Ele é considerado pela maioria, né, como o pai do design moderno. E esse cara ele foi considerado o avô, né, um dos criadores ali do movimento Arts and Crafts ali no contexto da Inglaterra. Eu não vou ser muito técnico aqui, eu quero só dar um resumo só para entender, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas o que acontece esse William Morris ele estava no contexto ali da Revolução Industrial, então assim a produção em massa ela estava ali a todo vapor, né? Tinha muita gente produzindo todo tipo de objeto ali, mas era uma produção em massa realmente, né? Num volume muito grande, numa quantidade muito grande. E a questão da estética ela acabou sendo abandonada. E Morris ele foi um cara que percebeu isso e ele ficou relativamente frustrado, ele ficou relativamente incomodado com o fato de que as pessoas elas estavam muito mais preocupadas em produzir em grande quantidade do que necessariamente produzir algo de qualidade. E ele percebeu também que a questão do artesanato ele estava sendo abandonada aos poucos. E pensando nisso, William Morris ele funda a própria empresa dele, que inclusive existe até hoje, que é Morris Co, né, que é Morris Company. E o que ele fazia era justamente uma alternativa a essa revolução industrial, onde ele tentava combinar ali tanto a questão do artesanato, mas também com a tecnologia que estava disponível ali no tempo. Então ele conseguiu unir essas duas coisas e ainda assim produzir uma coisa que fosse de qualidade, que fosse produzida em volume, talvez num volume não tão grande quanto as outras pessoas faziam, mas ele conseguia produzir uma coisa que fosse de qualidade, esteticamente agradável e num volume relativamente grande. Mas é interessante quando a gente para pensar, porque William Morris ele foi o que muita gente chama de polimata, né? Ele
ele atuou em diversas áreas, então ele atuava ali como design textil, como design de produtos, depois ele funda a própria editora, ele cria fontes, então ele é um designer de livros também, é um tipógrafo e ele tem várias atuações distintas. Mas o interessante é quando a gente para pensar um pouco do pensamento de Morris, porque não é só essa combinação entre o artesanal e o industrial, mas a filosofia dele é que tudo isso que estava sendo produzido, cara, tinha uma questão moral aí que era muito grave. Uma vez ele considerava que grande parte dessas pessoas eles estavam muito mais interessados simplesmente na questão financeira. Eles não estavam tão interessados nem mesmo no cliente que ia receber aquilo ali. Então, quando ele começa a fazer esse tipo de movimento, ele não está tanto olhando para quem está convivendo junto com ele, mas o que ele está fazendo, na verdade, é olhar para o passado. E é curioso a gente considerar, né, cara, que o início do design, na verdade, nasce com um cara que ele não era tão, vamos colocar, visionário como muita gente considera, né, no sentido que ele não está tentando fazer alguma coisa diferente da tradição, mas na verdade ele está olhando para o passado. A principal referência que o William Morris tinha era o contexto gótico, era o contexto medieval. Então, tanto no contexto tipográfico, mas no contexto estético no geral, a referência dele era o contexto medieval. Então, ele utilizava muito dos ornamentos. Eu vou colocar aqui algumas imagens até dos livros que ele produz. Então, você vê que era muito semelhante àquilo que era produzido no contexto medieval. E no design de produto deles também ele usava muito isso. Mas o interessante aqui é o seguinte, cara, não é tanto só a questão estética, é o princípio, é a filosofia que levou ele a chegar até esse tipo de estética. Porque o que Morris ele falava que era, cara, é que para ele existia um certo desequilíbrio no contexto moderno. E ele acreditava que olhando para o passado, cara, olhando tanto para a estética, mas principalmente para os valores espirituais do contexto medieval, ele acreditava que a gente conseguiria alcançar esse equilíbrio no contexto moderno. E Morris, inclusive, ele era um crítico ferrenho do que era a tipografia moderna, ou do design moderno que estava sendo desenvolvido na época, com algumas fontes como Bodoni, como Baskerville, não sei exatamente a pronúncia, mas a principal crítica dele era, cara, os contrastes, principalmente dessas fontes, né? Eu vou mostrar aí na imagem, eles eram demasiadamente exagerados. Mas além disso, ele falava que essas fontes elas eram puramente utilitaristas, né? O que ele quer dizer com isso, cara, é que tipo assim, elas não tinham uma função muito clara no sentido de favorecer o humano. Ela tinha uma finalidade exclusivamente mercadológica. Era essa a crítica dele. E quando a gente fala sobre isso, cara, toda essa ênfase que ele dava na combinação entre o artesanato e o industrial, quando a gente fala sobre essa questão de valores espirituais, né, olhando para o contexto medieval, é interessante porque aqui a gente chega no ponto principal. E esse ponto é, tudo que a gente produz, cara, seja uma marca, seja uma fonte, seja um documento, cara, qualquer tipo de coisa, ela possui um caráter, ela possui uma alma. E com alma aqui, cara, eu não quero falar alma no sentido espiritual, mas alma no sentido que tudo aquilo que a gente produz, ele possui um caráter, ele possui um objetivo, ele possui uma finalidade específica. E essa finalidade específica, cara, ela demonstra muito daquilo que nós esperamos enquanto indivíduos. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, eu vou até deixar um link aqui na descrição para um texto que eu escrevi falando um pouco sobre isso. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no design de produto, ou até mesmo a maneira como a gente decora os nossos escritórios atualmente, cara, você vai ver que tem muito do minimalismo, não necessariamente minimalismo, mas a gente, a gente tem dado uma ênfase muito grande na questão da eficácia. E, cara, isso não é que a eficácia ela seja algo ruim necessariamente, mas você começa a perceber que nós começamos a nos valorizar, nós começamos a nos reconhecer muito mais pensando naquilo que a gente é capaz de prover e não num ser humano em si. Eu vou dar um exemplo mais
prático disso aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, do design de computadores, né? Inclusive foi sobre isso que eu falo no texto, que, cara, todos os designs de computadores que nós temos hoje, basicamente, eles são minimalistas. E não há nada de errado com o minimalismo, eu, inclusive, acho a estética bonita, mas, cara, existe alguma coisa além da estética que fez com que todos nós, praticamente todos nós, adotássemos especificamente essa estética. E isso, cara, o ponto, pra mim, o fato da gente ter adotado essa estética em específico está relacionado a essa questão da eficácia. Por quê, cara? A gente quer a menor quantidade possível de distrações e acaba que nós incluímos a beleza também como uma distração. Ou melhor, não vou nem usar o termo beleza porque ele é muito subjetivo. Eu vou usar o termo ornamento. Então a gente acaba colocando também o ornamento como parte da distração. Só que tudo isso, cara, ele tem uma consequência. Porque a partir do momento que a gente passa a considerar o ornamento ou a beleza, usa o termo que você quiser, como parte da distração, significa que ela está sendo colocada em segundo plano. Só que quando a gente pega no longo prazo, cara, isso acarreta uma série de problemas. E um cara que fala muito bem sobre isso é o Roger Scruton, talvez algumas pessoas já tenham falado, ele era um filósofo britânico, né? Ele já faleceu. Mas ele falava, por exemplo, cara, que quando a gente foca muito na questão da eficácia, quando a gente foca muito na questão da funcionalidade, a gente acaba criando um punhado de objetos que são inúteis. E por que eles são inúteis, né, cara? Pelo menos na opinião dele. Porque a gente cria uma série de objetos que eles vão ser usados por um determinado tempo, mas geralmente esse tempo é relativamente curto. Num período muito curto, cara, todos esses objetos eles vão ser fadados ao esquecimento. A gente simplesmente vai abandonar, porque eles têm uma função muito específica. E o principal ponto dele, cara, onde a gente vê esse ponto dele sendo refletido melhor é na arquitetura. Ele fala, por exemplo, dos prédios que nós construímos hoje. Eles são extremamente eficazes, eles são extremamente funcionais e eles são extremamente minimalistas. São basicamente um bloco de concreto. E eles cumprem muito bem a função. Só que dentro de pouquíssimo tempo, cara, esses prédios eles são derrubados quando essa função perde ou quando a empresa abandona esse prédio e a pessoa acaba construindo outra coisa ali. E ele fala que na arquitetura clássica, cara, ou quando a gente pega, por exemplo, nos monumentos históricos, você vê que esse movimento ele é diferente. Porque quando a gente pega aqui, por exemplo, na minha cidade, cara, que é Belo Horizonte, quando a gente tem, por exemplo, o Palácio da Liberdade, cara, o Palácio da Liberdade ele já serviu para diferentes funções e ele serve muito bem. Então ele serviu muito bem como casa de governador, como sede do Estado. Hoje ele é uma espécie de, não vou falar exatamente museu, né, mas ele faz parte ali do circuito cultural ali que acontece naquela região. Então o argumento do Scruton cara, quando a gente foca em construir prédios que eles possuam beleza, cara, você começa a perceber que a beleza ela não é exatamente a distração. A beleza também ela tem uma função. Só que é preciso que a gente tenha todo esse background, cara, para a gente conseguir enxergar isso. Porque essa foi uma transição, e uma transição aqui eu não falo necessariamente uma transição de tempo, eu falo uma transição muito mais da maneira como a gente interpreta o mundo, que ela aconteceu de uma maneira sutil, mas ela aconteceu no longo prazo. E principalmente a partir da Revolução Industrial que a gente passou a pensar muito nessa questão da eficiência, da utilidade, ela começou a tomar uma proporção muito maior, ela passou a ocupar um espaço muito grande. E eu dei essa volta toda, cara, para falar especificamente sobre fontes, né, sobre tipografia, que inclusive era uma das preocupações do William Morris, né, que eu acredito que a tipografia, cara, as fontes que a gente escreve, e isso é um recado principalmente para quem empreende, né? Cara, elas não podem ser escolhidas de uma maneira arbitrária. Você precisa pensar necessariamente, cara, qual é o seu objetivo com aquilo ali. Cara, o seu objetivo como o William Morris ele criticava, cara, é ser estritamente utilitarista. Cara, beleza, você pode fazer essa escolha. Mas essa escolha, ela tem algumas consequências. E
E uma dessas consequências, cara, é um impacto negativo, sim, no ser humano. E quando eu falo esse impacto negativo, é justamente essa percepção que a galera tem de que a gente está vivendo num mundo muito monótono, a gente está vivendo num mundo que ele é muito triste, que é um mundo sem cor, é um mundo sem personalidade, que foi um mundo que foi desenvolvido pelo excesso de minimalismo. Eu não acho que o minimalismo ele seja necessariamente ruim. O minimalismo ele acaba sendo uma solução para um período específico, mas eu não acredito, cara, que a gente deva adotar uma única estética como a principal. A gente precisa de alternativas e a gente precisa, principalmente, e essa é a minha opinião para fechar o vídeo, passar a considerar mais a beleza como parte essencial também dos nossos escritórios, como parte essencial do nosso dia a dia. E eu vou deixar até a recomendação de um livro aqui, ele fala muito bem sobre isso também, é do Makoto Fujimura, que chama Cuidado Cultural. Ele fala também muito sobre essa questão da Revolução Industrial, né? E como que a gente passou a ter esse objetivo, cara, de ser extremamente eficiente a ponto de nós nos parecermos com uma máquina. E é no mínimo curioso, né, cara? O ser humano que ele constrói máquinas, ele tenta ao longo do tempo ser tão eficiente como aquilo que ele constrói. E isso, em certo sentido, cara, vai fazendo com que nós vamos perdendo a nossa humanidade, né? Então, que todas as decisões que você tomar, cara, principalmente as decisões relacionadas à questão estética, que você não pense simplesmente no retorno financeiro, mas que você pense no ser humano de uma maneira mais completa, de uma maneira mais holística, talvez seja o termo, né? Considerando que todo estilo que você adota, cara, ele possui sim um caráter, ele possui uma finalidade, ele possui um objetivo, e nesse sentido ele possui uma alma. E esse é o meu objetivo, inclusive essa é a minha função, não vou usar a palavra chamado porque eu acho muito complexo, mas essa é a minha função como designer, que é justamente conseguir equilibrar da mesma forma que Morris queria, né, cara, conseguir equilibrar essa questão da estética, da funcionalidade e ser também algo rentável economicamente, né? Claro que o design ele é uma solução para negócios, mas isso não significa que a gente precisa abandonar a beleza, né? E caso esse seja o seu interesse, né, caso você queira ter uma abordagem mais estratégica acerca do design, mas que tem essa preocupação estética, aqui na descrição tem um link para o meu WhatsApp. Eu trabalho com marcas, né, eu trabalho com design de identidades visuais, né, eu falei inclusive no começo do vídeo. E você pode acessar aqui o meu WhatsApp, tem um link também para um formulário que você também pode acessar se quiser entrar em contato, mas eu não quero fazer aqui muita propaganda, mas o meu objetivo era principalmente fazer essa reflexão, né? Que essas escolhas elas não sejam tomadas a esmo, né? A ermo, né? Que ela realmente seja uma decisão bem pensada realmente, porque eu acredito que nesse sentido, cara, o impacto não é só no seu negócio diretamente, né? Mas acaba sendo um impacto cultural muito maior que talvez a gente nem consiga observar com tanta precisão no primeiro momento, né? Mas no longo prazo eu acho que isso vai gerar muitos frutos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que isso tenha sido útil para vocês. Considerem se inscrever no canal, considerem comentar também se vocês concordarem, se vocês tiverem algum ponto a adicionar, se vocês discordarem também, porque isso também me ajuda a entender um pouco mais da cabeça de vocês, né? Onde eu estou acertando, onde eu estou errando, algumas coisas que eu não considerei.